Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. Nós vamos dar continuidade ao alimento diário. Nós estamos na semana 3 e o título desta semana é O Espelho e o Vaso. Nós estamos falando das características de um ministro da Nova Aliança. Nós vimos inicialmente que um ministro da Nova Aliança, ele é um cativo de Cristo. Nós vimos também que ele é o bom perfume de Cristo. Vimos que também ele é uma carta de Cristo. E hoje nós vamos falar que ele também é um espelho e ele também é um vaso. Ainda falando a respeito dessa questão de carta de Cristo, nós compartilhamos a semana passada que Deus, ele sempre quis escrever para o seu povo. Tanto que no Velho Testamento nós vimos Deus dando os 10 mandamentos e tantas outras palavras para o seu povo, para o povo de Israel. Só que naquela época Deus escrevia em tábuas. As palavras de Deus para o seu povo eram palavras escritas exteriormente. No Novo Testamento, na Nova Aliança, o desejo de Deus não é nos dar palavras exteriores, mas é inscrever as suas palavras nos nossos corações. Ou seja, a maneira como Deus quer abordar a sua palavra conosco não é mais a maneira da velha aliança, através de leis escritas em tábuas de pedra, mas sim em palavras impressas nos nossos corações. E isso nos mostra que a nossa atitude para com a palavra de Deus é muito importante. Nós não podemos ir até a palavra de Deus apenas para adquirir conhecimento. Nós não podemos contatar a palavra de Deus apenas com a nossa mente, mas nós precisamos usar o nosso espírito para nós podermos absorver a palavra de Deus. É essa palavra inscrita no nosso interior que tem a capacidade de mudar a nossa vida. Senão vai ser meramente doutrina, meramente conhecimento, e isso não muda em nada a nossa vida. Pelo contrário, nos torna talvez mais soberbos, nos faz achar que nós somos capazes, que nós já conhecemos as coisas. E em Coríntios fala que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, qual é a postura que nós, ministros de uma nova aliança, devemos ter com a palavra de Deus? Eu quero ler Lucas capítulo 6, versículo 47 a 48. Versículo 47 diz assim: Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui existem 3 expressões importantes. O Senhor Jesus falou: todo aquele que, primeiro, vem a mim. Segundo, ouve as minhas palavras. Terceiro, e as pratica. Então essa deve ser a atitude que nós devemos ter para com a palavra de Deus. Primeiro, nós não podemos dissociar a palavra de Deus de Deus. A Bíblia é um livro que nós podemos ler sempre na presença do autor. Por isso que aqui ele fala, todo aquele que vem a mim. Então, quando eu tomo a palavra de Deus, seja a leitura da Bíblia, seja uma mensagem que eu ouço, seja um livro espiritual que eu leio, eu devo tomar essa palavra e ir até o Senhor. A função da Bíblia, a função da palavra de Deus é me levar até Deus e trazer Deus até mim. Tanto é que lá em João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor falou assim para os escribas e fariseus: Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terdes vida. Então, qual era o problema dos escribas e fariseus? Eles tomavam a Bíblia dissociada do Senhor, e eles não iam até o Senhor. A função da Bíblia é nos levar até Deus e trazer Deus até nós. Porque senão serão meras palavras objetivas, palavras exteriores. Por isso que aqui, nesse versículo 47 de Lucas 6,
o Senhor falou: todo aquele que vem a mim. Nós precisamos ir ao Senhor. E ouve as minhas palavras. Nós também precisamos ouvir as palavras do Senhor. É muito importante ouvir as palavras do Senhor e as pratica ou as vive. Nós também precisamos praticar e viver a palavra do Senhor. Aí ele continua no versículo 48, ele fala assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Nós vemos aqui dois homens, duas edificações e dois resultados. O primeiro homem, ele é aquele que tomou a palavra de Deus, que foi até o Senhor, que não tomou a palavra de Deus como mera fonte de conhecimento, como mera análise. Mas o que ele fez? Aqui fala assim, olha, ele cavou, ele não ficou na superfície da palavra de Deus, mas ele labutou na palavra, ele meditou na palavra, ele cavou na palavra. Fala assim, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Você sabe que quando você vai fazer uma edificação, você precisa abrir uma vala e lançar o alicerce sobre a rocha. Este primeiro homem, ele foi alguém que tomou a palavra de Deus e que não se limitou apenas em ouvir a palavra, mas ele foi até o Senhor e ele também praticou essa palavra, ele viveu essa palavra. Então ele cavou, ele abriu profunda vala e ele lançou os alicerces sobre a rocha. Então, meus irmãos, a nossa vida com Deus, ela precisa ter um profundo alicerce. Aquilo que nós edificamos, a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, precisa de um alicerce profundo. Nós não podemos ser superficiais no nosso manejo com a palavra de Deus, mas nós precisamos nos aprofundar na palavra, precisamos pegar a palavra e ir até o Senhor. E aqui fala também do segundo homem. O que aconteceu com esse segundo homem? Ele também fez uma casa. E quando você olha para essas duas casas, parece que não há diferença alguma entre elas. Se você olhar da superfície para cima, da terra para cima, as duas casas estão lá, intactas, bonitas. Talvez este homem que não cavou e não abriu profunda vala, ele até edificou mais rapidamente do que o outro. Mas onde é que está a diferença? Não está na aparência. A diferença está naquilo que você não vê. A diferença está no que está embaixo da terra, na superfície. Não na superfície, mas aquilo que está abaixo da superfície. Aí é que está a diferença. É no alicerce. E quando é que essa diferença vai aparecer? Quando vierem as tempestades da vida, quando transbordarem os rios, como fala aqui, né? Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. A nossa vida com Deus não é uma vida de céu sempre azul, mar de rosas ou brisas do sul. Muitas vezes nós atravessamos e enfrentamos dificuldades, tempestades. Por exemplo, agora nós estamos passando por uma tempestade, por uma situação difícil. Essa pandemia, por exemplo, é como transbordar de rios, não é? Então, todas essas situações que nós vivemos, de sofrimentos, de tribulações, são situações que vêm colocar à prova com como nós edificamos a nossa casa espiritual. Como é que está sendo edificada a nossa vida? Como é que nós tomamos a palavra de Deus? Se nós cavamos, abrimos uma profunda vala, cavamos e lançamos o alicerce sobre a rocha, essas tempestades da vida, esses rios que transbordam,
esses ventos que batem contra esta casa, não vai derrubar. Pelo contrário, se nós formos levianos e nós tomamos a palavra de Deus de forma superficial e não a praticamos e não vivemos essa palavra, quando vier as tempestades da vida, o que vai acontecer? A casa vai cair, porque ela foi edificada sobre a areia. Então, esses dois exemplos aqui, desses dois homens que edificaram duas casas, que aparentemente eram iguais, nos mostram que nós precisamos ter uma vida de comunhão íntima com o Senhor. Não uma vida só de comunhão quando nós estamos nas reuniões, quando nós nos encontramos com os irmãos, mas também nós precisamos, como diz aquele versículo, né? Quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta, que o seu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós precisamos ter uma vida oculta com Deus também, uma vida secreta, uma vida íntima com Deus, não uma vida de aparência, né? Porque quando tudo está bem, todo mundo olha e parece que é tudo igual, mas quando vem a tempestade, quando vem o sofrimento, é que coloca à prova se a sua casa ela está edificada sobre a rocha ou não. E nós não sabemos quando vem a prova. Portanto, nós precisamos vigiar e orar. Nós precisamos sempre edificar bem a nossa vida espiritual, a nossa vida com o Senhor. Por isso que nós precisamos ir ao Senhor, ouvir as suas palavras e praticá-las e vivê-las. Se não for assim, irmãos, nós temos uma falsa sensação de bem-estar. Quando a nossa vida está bem, nós estamos bem. E isso às vezes nos engana, porque pode ser uma falsa sensação de bem-estar. Quando vem a provação, quando vem o teste, o sofrimento, é que realmente nós vamos ver como é que nós estamos edificando, como é que está sendo edificada a nossa casa, né? Bom, Mateus 7, Mateus capítulo 7, versículo 21, o Senhor disse, complementando esta palavra que nós acabamos de dizer, diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui a gente vê a diferença entre o que diz e entre o que faz. Dizer é fácil, falar é fácil, difícil é fazer, diz o ditado, não é? Então, esse versículo mostra que nós não podemos ser aqueles que meramente dizem Senhor, Senhor. Claro, é importante dizer Senhor, Senhor, é importante invocar o nome do Senhor, claro, mas isso precisa ser algo de realidade e não da boca para fora. Nós não podemos ser aquele que só chama o Senhor de Senhor, mas não faz a sua vontade. Nós precisamos ser aqueles que fazem a vontade do Senhor, porque senão Ele não é o nosso Senhor. Não adianta nós dizermos Senhor Jesus se nós não fizermos a vontade dEle. Então, aqui também mostra a importância de não apenas dizer, não apenas falar, não apenas ouvir, mas fazer a vontade de Deus. Um outro ponto também no alimento diário está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. Fala a respeito do véu. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13, fala da experiência de Moisés. Diz assim, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Nós sabemos que quando Moisés tinha comunhão com Deus, lá no Velho Testamento, quando ele tinha comunhão com Deus lá na sua tenda, quando ele saía dessa comunhão, seu rosto brilhava, porque ele estava cheio da glória de Deus. Na sua comunhão com Deus, Deus se dispensava para ele e o seu rosto brilhava. Essa também é a nossa experiência. Toda vez que nós temos comunhão com Deus, nosso rosto brilha, nós estamos sorridentes e alegres. Mas o que acontece? A glória da velha aliança, ela era desvanecente. Ela tinha um prazo de validade. Então, o que Moisés fazia? Para que os filhos de Israel não vissem a terminação daquela glória, quando o seu rosto iria perder o brilho, ele colocava um véu para ocultar a sua verdadeira condição. Entendeu?
Então, todo aquele que não pratica a palavra de Deus, todo aquele que não vive a palavra de Deus, todo aquele que não vai até o Senhor, o que acontece com ele? Ele precisa usar de alguns véus, de alguns disfarces, de alguns subterfúgios para poder esconder a sua verdadeira condição. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser superficiais na nossa vida espiritual, de forma que nós precisamos disfarçar ou esconder a nossa verdadeira condição dos irmãos. Entendeu? Por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles, lá em Gênesis capítulo 3, quando eles desobedeceram o Senhor e eles pecaram, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dito para não comer, o que aconteceu com eles? Eles perceberam que estavam nus e, para esconder a sua nudez, eles fizeram vestes de folhas de figueira. Então, isso mostra que eles procuraram esconder de Deus a sua verdadeira condição, como se fossem capazes de esconder alguma coisa de Deus, como se nós fôssemos capazes de esconder ou ocultar alguma coisa de Deus. Nós podemos até esconder as coisas das pessoas, mas aos olhos de Deus, tudo está descoberto. Tanto é que em Hebreus capítulo 4, no versículo 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui fala que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, meus irmãos, a gente não consegue disfarçar e nem esconder nada de Deus. Todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos de Deus e um dia nós vamos ter que prestar conta a Ele. Então não adianta a gente querer hoje esconder a nossa verdadeira condição, cobrir a nossa nudez usando um véu, usando algumas coisas para justificar. Nós precisamos, se a nossa condição não é boa, nós devemos ir diante do Senhor mesmo assim e confessar a Ele os nossos erros, confessar a Ele os nossos pecados. Adão e Eva, quando pecaram, não deviam ter se escondido. Eles se esconderam por entre as árvores e depois ainda fizeram vestes para ocultar a sua nudez, a sua vergonha. Mesmo que a nossa situação seja vergonhosa diante de Deus, nós não devemos esconder a nossa situação de Deus. Nós temos que ir de peito aberto. Nós temos que ir nus, como nós estivermos diante de Deus, e confessar a Ele a nossa situação. E aqui no versículo 12 ainda de Hebreus 4, fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder penetrante para poder separar a alma do espírito, separar juntas e medulas e discernir o propósito do nosso coração. Então nós precisamos ir sempre diante da palavra de Deus para conferir diante de Deus e da sua palavra qual é a nossa condição. Você sabe, às vezes você está bem de saúde ou parece que está bem de saúde, mas você vai de quando em quando no médico fazer um check-up. E de repente você vai no médico e você descobre que você tem uma doença ou algum problema que você não sabia. Era assintomática, mas estava ali. Mas ainda bem que você foi no médico periodicamente. Você sabe que toda doença diagnosticada precocemente tem maior chance de cura. Então nós precisamos construir o hábito de sempre ir diante do Senhor. Tomarmos a palavra de Deus como realidade para nós e não como doutrina. Por quê? Porque se nós tivermos com algum problema que nem nós sabemos na nossa vida espiritual, Deus pode apontar isso rapidamente. Sua palavra é como uma espada de 2 gumes, ela corta dos 2 lados e ela penetra no mais profundo do nosso ser. Ela divide o que é da alma do que é do espírito e ela
tem a capacidade de discernir os propósitos e os pensamentos do nosso coração e expor a nossa verdadeira condição, não para sermos condenados, mas para sermos salvos e para sermos curados pelo Senhor. Então essa é a atitude que nós temos que ter com Deus e com a sua palavra. Não vamos ser superficiais, não vamos usar véus, não vamos usar nenhuma maquiagem para disfarçar a nossa condição, mas se a nossa condição não é boa, mesmo assim, vamos diante do Senhor, porque o Senhor está ali para nos salvar e não para nos condenar. Tá? Outro assunto também muito importante dessa semana fala a respeito do espelho. Para que serve um espelho? Um espelho serve para refletir alguma coisa. E aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo, ele nos compara, no versículo 18, a um espelho. Ele fala assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então aqui, Paulo diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Isso mostra que nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Se eu fico só contemplando problemas, dificuldades, focando em problemas, em dificuldades, eu vou refletir isso. Ao passo que se, ao invés de eu focar no problema, eu focar no Senhor, eu vou refletir o Senhor. Então, como um espelho, eu preciso ver bem o que eu estou focando, para onde estão voltados os meus olhos. Por quê? Porque eu vou refletir aquilo que eu estiver contemplando. Então eu preciso aprender a contemplar o Senhor. Por quê? Porque é através de contemplar o Senhor que eu sou transformado, como fala aqui nesse versículo. Fala assim, olha, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Deus quer me transformar na sua própria imagem. Deus quer ser visto em mim. Ele quer que eu seja a sua própria imagem. Como um espelho, eu reflita a sua própria imagem. Mas para isso eu preciso contemplar o Senhor com o rosto desvendado. É isso que me transforma, que me faz a imagem de Deus. Só que o inimigo também sabe disso. E por saber disso, ele vem também tentar nos impedir de nós contemplarmos o Senhor. Olha só, 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, fala assim, ó: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste século? Satanás, o diabo. Ele é o Deus deste século, ele é o Deus deste mundo. Então aqui o que ele faz? Ele procura cegar o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Deus quer que nós o contemplemos para que nós o reflitamos. Satanás, sabendo disso, procura colocar um véu entre nós e o Senhor. Aí, ao invés de nós sermos um espelho desvendado, nós passamos a ter um véu entre nós e o Senhor, e nós não conseguimos contemplar o Senhor, consequentemente, não refletimos o Senhor e não somos transformados, né? Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, se eu colocar, vamos supor que essa folha seja um véu, se eu colocar isso na frente, eu não consigo, vocês não vão conseguir me ver. Por quê? Existe um véu. E às vezes esse véu ele é espesso. E às vezes ele tem várias camadas. Então, o que nós precisamos fazer? Permitir que o Senhor tire esses véus. Aqui, ainda no 2 Coríntios, capítulo 3, fala assim, olha: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado.
Quando o nosso coração, porque esses véus são colocados sobre o nosso coração, quando o nosso coração se volta ao Senhor, os véus eles vão sendo retirados um após o outro. E nós precisamos perguntar para o Senhor: Senhor, o que é véu entre eu e o Senhor? O que faz véu entre eu e o Senhor? Né? Por exemplo, nós falamos a respeito do véu para esconder a nossa verdadeira condição, para disfarçar ou ocultar a nossa verdadeira condição. Esse mesmo véu que você usa para ocultar a sua verdadeira condição das pessoas, também é um véu entre você e o Senhor que te impede de contemplar o Senhor, que te impede de ver o Senhor. E tem tantas outras coisas que podem fazer véu entre eu e o Senhor, né? Vamos usar de novo o exemplo dessa pandemia, que é uma situação que tem deixado todo mundo aflito. Bom, mas o que nós que cremos no Senhor, nós que estamos aqui aguardando, e não só aguardando, mas apressando a volta do Senhor, como nós devemos encarar essa situação? Nós devemos encarar essa situação como uma situação que Deus permitiu que toda a humanidade passasse, inclusive nós que somos seus filhos, que somos os seus escolhidos, para que nessa situação nós aprendamos a nos aproximar mais de Deus, a confiar mais no Senhor, a vigiar e orar, e a aguardar e apressar a volta do Senhor. Então, se nós ficarmos focados no problema, a pandemia, quando isso vai passar, só reclamando, tudo isso pode ser um véu que nos impede de aproveitar esse momento que nós estamos tendo que ficar em casa, né? Não podemos sair, para nos aproximar mais da palavra de Deus, para aprofundar mais as nossas raízes com o Senhor, para ler mais a palavra de Deus, para ir mais até o Senhor. Precisamos aproveitar, irmãos, esse momento que o Senhor está nos dando, esses dias, essas semanas e esses meses que o Senhor está nos dando, para aprofundar nossas raízes com Deus, edificar uma vida íntima com Deus, para que quando tudo isso passar, nós tenhamos saído dessa situação mais transformados, mais apegados à palavra de Deus, menos materialistas, menos egoístas, menos aprisionados pelas coisas terrenas, mas mais desprendidos, entendeu? Então, nós precisamos ver no que nós estamos, onde está o nosso foco. Não, que essa situação não seja um véu entre eu e o Senhor, mas que seja uma oportunidade para eu poder me aproximar mais de Deus e conhecer mais o Senhor, né? E por último, fala a respeito do tesouro em vaso de barro, que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui nós vemos um tesouro em vaso de barro. O que é esse vaso de barro? Esse vaso de barro somos nós, é o nosso homem exterior. Tanto o nosso corpo, que é frágil, é um vaso e é frágil, como também a nossa alma, né? O problema é que muitas vezes nós não nos damos conta de que somos um vaso de barro. A gente acha que é um vaso de ferro, um vaso de aço, ou às vezes até um vaso de porcelana, né? Que ninguém pode tocar, não pode nem relar, porque se relar quebra, né? Às vezes a gente é intocável. Se alguém tocar na gente, contrariar, fizer alguma coisa, a gente já emburra, já melindra e assim por diante. Mas a Bíblia não fala assim não. A Bíblia fala que nós somos um vaso de barro. E muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações difíceis, por tribulações, para nós nos darmos conta disso. Para você ver que você não é um vaso forte não. E também não é um vaso de porcelana não. Você é um vaso de barro. A excelência do poder não está em você, mas está no tesouro que está dentro de você. Está em Deus que está aí dentro de você. Entendeu? E para nos darmos conta disso, às vezes, Deus permite que a gente passe por determinadas situações. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala assim, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8.
Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria alma. Aqui Paulo fala de tribulação que sobreveio a ele acima das suas forças, a ponto dele desesperar da sua própria alma, da sua própria vida. Versículo 9: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Deus permitiu que Paulo passasse por essas situações para ele aprender não confiar no vaso de barro, mas confiar no tesouro que estava dentro dele. Por isso que ele fala aqui, para que não confiemos em nós. Quem somos nós? Vaso de barro. Mas sim no Deus que ressuscita os mortos. O Deus que ressuscita os mortos é o tesouro que está dentro de nós. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vamos valorizar mais o tesouro que está dentro de nós. A excelência do poder é do tesouro, não é do vaso. Nós somos apenas um vaso de barro e precisamos nos dar conta disso, né? Tanto que no capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, Paulo fala assim: em tudo somos atribulados, isso, o vaso de barro, porém não angustiados, se refere ao tesouro, perplexos, vaso de barro, porém não desanimados, tesouro, perseguidos, vaso de barro, porém não desamparados, tesouro, abatidos, vaso de barro, porém não destruídos. Percebe, irmãos? Então, quando você estiver sofrendo, não porque você fez algo errado, né? Não porque fizemos algo errado, porque se nós estivermos sofrendo por alguma coisa errada que a gente fez, na verdade nós estamos sendo disciplinados pelo nosso erro, né? Mas quando a gente está passando por aqueles sofrimentos do dia a dia, vamos aprender que isso faz parte do processo de Deus na nossa vida, para nós aprendermos a confiarmos no Senhor, no tesouro, e não confiarmos na nossa capacidade e no nosso vaso, que é um mero vaso de barro. Tá bom, irmãos? Então, nós aqui encerramos mais uma semana do Alimento Diário, né? E eu quero terminar essa mensagem aqui fazendo uma oração por cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos deu, mais uma vez o Senhor esteve conosco, mais uma vez o Senhor falou-nos a tua palavra. Nós somos as cartas de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, nós somos os cativos de Cristo, nós também somos um espelho para refletir o Senhor, nós também somos um vaso de barro que contém um tesouro dentro de si. Senhor Jesus, nós queremos reconhecer que toda excelência do poder é do Senhor. Nós também queremos contemplar o Senhor com o nosso rosto desvendado e nós queremos refletir o Senhor. Nós também queremos ser como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós não queremos ser como aquele outro homem que edificou a sua casa sobre a areia. Ó Senhor Jesus, mas nós queremos ir até o Senhor, tomar a tua palavra com realidade, ir até o Senhor e viver a tua palavra. Nós não queremos ser superficiais, não queremos viver de aparência, mas queremos cada vez mais aprofundar a nossa experiência com o Senhor. Senhor, também continua cuidando de nós nesta pandemia. Senhor, nós dependemos de Ti, nós confiamos no Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, portanto nós lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, nós lançamos sobre o Senhor, nós não retemos, nós não seguramos para nós mesmos, porque nós somos um vaso frágil, mas nós lançamos para o Senhor. Senhor, cuida de nós, assim como o Senhor cuidou essa semana, cuida de cada um de nós, cuida de cada um dos irmãos, dos seus familiares, da sua saúde e do seu trabalho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Um forte abraço para cada um de vocês.